Vamos compartilhar a palavra de Deus. Eu estou começando hoje junto com você essa nova série chamada Você Também. Há algum tempo atrás nós fizemos uma série, já faz alguns anos aqui, chamada Todo Mundo. E nessa série a gente trabalhou alguns pontos que a Bíblia fala para todo mundo, que ninguém fica de fora, que absolutamente todos estão, no caso, convidados, envolvidos, chamados. E eu resolvi repensar, junto com você, esses temas, porque eles são primordiais, eles são básicos para a nossa vida e precisam ser lembrados o tempo todo. Mas, se você acha que todo mundo é todo mundo e esquece que você está incluído, a gente resolveu colocar esse título para você lembrar que Deus está falando com você. Eu sei que você vai ser tentado muitas vezes a pensar em outros, mas eu queria que você guardasse isso no teu coração. Deus tem um convite para você, Deus tem um chamado para você, Deus tem uma palavra para você e ninguém fica de fora. E que alguém diga amém. Graças a Deus. Nessa primeira semana, nesse primeiro domingo, eu tenho um desafio, uma missão de falar com você. E a mensagem dessa noite, possivelmente você já ouviu em algum nível que a gente vai falar. Possivelmente você já ouviu aqui nessa igreja, ou em outra igreja, ou por outros pastores, pregadores, ou por alguém que você converse, ou conversou. Mas eu estou pedindo a Deus que, para todos nós, possa cair como algo novo, como algo fresco do nosso Deus. Porque eu sei que, embora seja eu um pregador da palavra, e eu preciso, obviamente, ter um tempo de estudo, de preparação, de estar envolvido, e claro, eu, como você, preciso ter uma comunhão íntima com Deus. Eu o tempo todo preciso ser lembrado dessa verdade, a verdade que a gente vai tratar aqui hoje. E a gente conversa durante um ano sobre muitos assuntos na igreja, a gente fala sobre tópicos muito interessantes que nos ajudam a crescer, nos ajudam a melhorar nossos relacionamentos, nos ajudam em casa, na família, nos ajudam a vencer batalhas, às vezes no nosso corpo, com doenças, enfermidades, às vezes, com as coisas da vida que a gente precisa de sustento de Deus, precisamos que Deus derrame bênçãos sobre a nossa vida, precisamos vencer questões relacionais e tantas outras. Mas eu considero que a gente vai falar hoje, talvez, não sei como é que você vai julgar isso, a mensagem mais importante que eu já preguei na minha vida, a mensagem mais essencial do cristianismo, pelo menos ao meu ver, na minha ótica. E o meu desejo, enquanto a gente estava louvando, eu estava no meu coração ardendo, e eu estava orando, pedindo, Senhor, que muita gente, se não todos, que muita gente hoje aqui receba essa palavra. No sentido de que, para o pessoal mais velho, você vai entender que a ficha caia, né? Que a gente finalmente tenha os mais novos agora, um clique dentro de nós, alguma coisa aconteça que faça a gente perceber, esse é o meu desejo, que você receba isso, essa verdade hoje como algo que você nem conhecia, que você conhece, mas que você receba como algo tão novo, tão bom, tão perfeito dentro de você, que transforme tudo na sua vida. Quando você entende e percebe, você tem um momento, que eu chamo um momento ahá, aquele momento onde você finalmente entendi, finalmente compreendi. Eu e você talvez já tenhamos feito isso. Em algum momento você recebeu essa palavra e alguém comunicou com muita clareza, alguém comunicou com muita simplicidade, e você disse, é isso, eu percebi, eu entendi e eu não posso mais abrir mão. Em outras palavras, hoje, nessa noite, eu estou pedindo ao Espírito Santo que fale a base e a essência do Evangelho ao nosso coração, que nós tenhamos isso bem firme. Qual é o seu status, qual é a sua posição hoje perante Deus? E você tem uma visão a respeito disso? Eu quero te dizer qual é a visão que Deus tem a respeito disso. Nos seus relacionamentos, talvez você já tenha ouvido essa expressão, talvez você já tenha falado ela. Uma frase que eu não coloquei aqui no telão, mas eu vou falar para você guardar. Essa frase é, o que eu fiz para você me tratar assim? Você já falou essa frase? Não levanta a mão, por favor. Ou você já ouviu essa frase? O que eu fiz para ser tratado assim? Em geral, essa frase sai de uma dor, né? Alguma coisa aconteceu e você se sente injustiçado e você pensa, o que eu fiz não merecia isso. Na verdade, o que eu fiz merecia alguma coisa boa de volta, mas o que eu fiz
para merecer isso. E, em geral, a gente atrela muita coisa na nossa vida a fazer alguma coisa para merecer alguma coisa. Quando você faz alguma coisa boa, você merece algum tipo de recompensa, você merece talvez um prêmio, você merece um retorno, um obrigado, um tapinha nas costas, alguma coisa. Quando você faz alguma coisa errada, quando você faz alguma coisa ruim, você também merece alguma coisa, uma punição, algum nível, né, de disciplina, seja o que for. A gente entende merecimento, mas muitas vezes essa pergunta vem, e a gente se pergunta exatamente, como é que eu faço essa matemática? Eu estou recebendo isso porque eu fiz o quê? O que eu fiz para receber isso? E em cada um dos nossos relacionamentos, talvez caiba a gente pensar dessa maneira. Hoje, se Deus permitir, eu queria te dizer como é que Deus olha para isso, como é que Ele entende essa frase. Como é que essa frase funciona aos ouvidos de Deus? O que eu fiz para merecer isso? Você vai descobrir rapidamente que essa expressão não está muito no vocabulário de Deus. Ele não nos trata e nunca nos tratou segundo o nosso merecimento. Mas, sim, Ele recompensa as coisas que a gente faz, mas nós precisamos compreender que o que Ele fez de grande, maior na nossa vida, não foi porque merecemos, foi simplesmente porque Ele nos amou, e Ele te ama desse jeito, assim como um bom pai ama o seu filho, sua filha, multiplicado por 1 bilhão, é como Deus ama você. Quem está vivo e alegre aí, diga amém. Amém. Então nosso tema hoje é esse, você também está convidado, você não está de fora. A ideia é justamente passar para você essa simples mensagem, e a gente vai ler apenas uma passagem bíblica. Eu acho que todo mundo recebeu no seu boletim um marcador de Bíblia. Você recebeu? Um cartãozinho, parece um marcador de Bíblia. Queria que você pegasse ele. A intenção é que você guarde com você. E a gente vai ler exatamente essa passagem que está descrita nesse marcador. E quem escreveu esse texto, não fui eu. Esse texto foi escrito por um homem chamado Paulo, que é um dos caras que a gente mais, talvez, reproduz aqui as suas falas, o que ele escreveu. Paulo, ele foi colocado para a igreja como uma pessoa fundamental, uma pessoa muito importante. Deus escolheu ele para fazer um monte de coisa importante, mas principalmente para observar o que Jesus havia feito e como traduzir aquilo para a igreja, para os seus relacionamentos, para a nossa vida cristã. E Paulo, ele apresenta a mensagem da graça de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, que é incondicional, o tempo todo. Se você ler, tem várias e várias cartas que compõem a sua Bíblia, que foi Paulo que escreveu, e ele escreveu por um determinado grupo de pessoas, para uma igreja. Em praticamente todas elas esse assunto é abordado. Em Romanos, parece que ele faz um estudo bem aprofundado do assunto. E quando chega aqui no capítulo 3, onde nós vamos hoje parar um pouquinho, parece que Paulo diz assim, gente, para você que quer entender isso de maneira muito simples, porque a gente vai ler essa passagem, para algumas pessoas parece ser um texto complexo, parece ser complicado, mas hoje a gente vai andar expressão por expressão nessa passagem bíblica, nos versículos, para você compreender a simplicidade. É como se dissesse, Paulo, me explica sem muita manobra, sem nenhuma analogia, sem ficar falando em parábolas, como é que isso aí? Ele fala, ok, vou explicar com bastante clareza, e é exatamente isso. E a minha oração, eu fiz questão de preparar esse impresso, esse marcadorzinho de Bíblia para você guardar, se bem que a maioria das Bíblias hoje não precisa desse marcador, você pode usar em outros lugares, talvez você possa aprender na sua geladeira de algum jeito, mas a intenção de colocar isso na sua mão é que o meu desejo é que você volte a olhar outras vezes para esse papel, que você volte a observar de novo aí, ou então na sua Bíblia, ou no seu celular, essa passagem, e descobrir que está tudo ali, que o que Deus tem para mim e para você, e o nosso relacionamento com Ele, foi descrito muito bem pelo apóstolo Paulo, nesses poucos versículos. Eu adoraria saber que os pais aqui nessa igreja, um dia sentaram com seus filhos, para ler essa passagem, e para dizer, filho, é isso aqui, filha,
é isso aqui. Tem um monte de outras coisas que você vai aprender, mas no final das contas, quando você espremer tudo e quiser saber como é que é o relacionamento com Deus, como é que é a vida cristã, está aqui, nessa passagem. Eu não estou dizendo que não esteja em outras passagens, mas essa é aquela para mim que Paulo fala com bastante clareza para resolver de uma vez por todas essa questão. Meu desejo é que, muito mais do que um texto, muito mais do que um marcador, muito mais do que uma passagem que a gente lê no culto, na igreja, que o Espírito Santo marque o seu coração com essa verdade nessa noite. Quem está preparado aí, diga amém. Ore comigo. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor vai fazer hoje. Eu reconheço a Tua presença nesse lugar. Cada um de nós, meu Pai, pode nesse momento decidir, eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar Deus falar comigo. Eu não vou criar nenhum tipo de obstáculo, barreira, eu não vou me distrair com outras coisas, mas eu quero a Tua palavra, fala ao nosso coração. Senhor, pela Tua graça, nós não vamos ser só ouvintes, essa palavra vai encher o nosso coração e vai se tornar base para tudo na nossa vida, para cada relacionamento nosso, para como nós devemos dominar sentimentos na nossa vida, como devemos lidar com o dinheiro, como devemos lidar com o tempo, como devemos lidar com pessoas de uma forma geral. Eu creio que a Tua palavra pode hoje nos dar esse alicerce firme para estarmos felizes e bem resolvidos, seguindo a Tua direção. Pai, muito obrigado por tudo que vai acontecer. O Senhor sabe como eu sou dependente de Ti, nada de mim, tudo de Ti. Recebe toda a glória em nome de Jesus. Que todos digam amém. Vamos dar um amém bem alto? Amém. Beleza. Essa passagem começa no versículo 21, de Romanos capítulo 3, e começa assim: mas agora, e esse mais agora é em oposição a até agora não era assim. Isso é importante você saber. Até hoje, até alguns dias atrás, Paulo poderia dizer, era de outro jeito, mas agora, nesse tempo presente, Paulo sabia do que ele estava falando. Se você ler alguns versículos antes, Paulo vai começar a falar que para você ter um bom relacionamento com Deus, tinha algumas coisas que você tinha que fazer. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, tem mais aí? Tá bom, né? Mas, agora, e ele fala, se manifestou uma justiça. Eu já preciso parar aqui, porque essa é a palavra mais importante que a gente vai falar hoje. É tão importante que você identifique o que essa expressão significa no Novo Testamento. Toda vez que você lê justiça no Novo Testamento, você precisa lembrar o que isso significa. E eu adoraria saber que a igreja de Jacarepaguá decorou isso. Não tem dúvida. Toda vez que lê no Novo Testamento, está lendo a sua Bíblia, está lendo aquele seu capítulo do dia, seja o que foi, e bateu lá a palavra justiça. Identificou exatamente o que é. O que é justiça? Eu queria que você soubesse. Justiça, essa expressão significa uma posição legal diante de Deus, uma posição justa diante de Deus, uma posição boa, perfeita, uma posição onde você não deve nada a Ele, uma posição legal diante de Deus. E essa expressão legal funciona tanto para a questão da lei, quanto para aquilo que a gente utiliza na nossa linguagem mais popular. A gente está legal um com o outro, a gente está bem um com o outro. Eu coloquei inclusive para você guardar a posição. Justiça é isso, uma posição. E eu não sou de fazer isso, mas hoje eu vou pedir para você repetir algumas coisas. Quase nunca faço, né? Então diga comigo, justiça é o quê? Uma posição. Isso aí, é uma posição. Quando você lê justiça, lembra disso. É onde eu posso ser posicionado. É onde eu estou, espiritualmente. É onde eu estou. É uma posição legal. E eu coloquei uma expressão para você entender o que significa. É que está tudo bem entre a gente. Uma posição legal entre você e Deus significa que o relacionamento está jóia. Não tem nenhuma marca, não tem nenhuma dor, ninguém está carregando nenhuma bagagem, não tem nada ali sofrendo ali escondido dentro de você, nele também, para ele está tudo bem, para você está tudo bem. Ou seja, Paulo começa dizendo, se manifestou uma justiça, que é essa posição legal que um homem pode ter, que ele poderia ter antes de Jesus, mas Paulo fala nunca dessa maneira. Sim, justiça era algo possível em algum nível na antiga aliança, mas só é realmente
completa e perfeita em Cristo Jesus. Ele fala, mas se manifestou agora, e Paulo está falando depois de Cristo, depois da cruz de Cristo. Ele fala, se manifestou uma justiça, uma posição legal, onde está tudo bem entre a gente. Você já usou essa expressão para algum relacionamento seu? Está tudo bem. Como é que vocês estão? Está tudo bem entre a gente. Como é que está aí o seu casamento? Tá tudo bem. Porque, né, eu soube que você passou por um momento difícil, mas agora está tudo bem. Ou seja, você sabe até diferenciar. Antes não estava tudo bem, mas agora está tudo bem. Como é que está a amizade? Está tudo bem. Ou seja, nós usamos essa expressão e você sabe muito bem todos os seus relacionamentos, dos mais íntimos aos mais superficiais, todos eles. Você só pode classificar dessas duas maneiras, ou está tudo bem ou não está tudo bem. Alguma coisinha pode não estar bem. E você sabe muito bem o que isso significa. O que é estar tudo bem com alguém e o que é estar quase tudo bem, ou então não está nada bem entre eu e aquela pessoa. Se alguém te ofendeu, se alguém te olhou atravessado, se alguém passou e virou o rosto, seja aqui na igreja, seja no trabalho, seja em outro ambiente, fingiu que não te viu lá no Guanabara, passou para o outro lado, fingiu que não te viu, falou de você pelas costas. Tem gente que faz isso, pastor. Quer ver pior? Falou mal do seu filho. Discordou publicamente de você, ridicularizou você, humilhou você. Você conhece pessoas que ou você já experimentou, ou alguém que você conhece que experimentou, ou alguém que você ajudou, alguém que você, em algum nível, se sacrificou para ajudar, mas a oportunidade que aquela pessoa tinha para devolver com gratidão, ela não usou, não retribuiu, não ajudou quando você precisou. E você se pergunta, o que eu fiz para merecer isso? Alguém que lhe pediu emprestado, mas não devolveu, e nem voltou a falar contigo do assunto. Como é que é isso? O que acontece? Você ouviu o que eu falei mais ou menos? Tem outras classes de pessoas e outras situações. O que acontece quando você pensa nessa pessoa? Está tudo bem entre vocês? Eu queria dizer que está, pastor, mas não, tem uma coisinha ali. Tem uma situação que me deixa um pouco desconfortável nesse relacionamento. Quando você passa perto dessa pessoa, você pode até sorrir para ela, ela pode até sorrir para você, mas quando não está tudo bem, quando não há uma liberdade no relacionamento, tem algo ali que produz esse mal-estar, esse desconforto. Pode ser bem escondido, pode ser bem oculto, mas é real, está lá. E por mais que você diga que está tudo bem, você sabe, não está tudo bem entre a gente. E enquanto eu estou falando isso com você, a única coisa que você consegue pensar é que a culpa não é sua, é da outra pessoa. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não pude fazer nada, né? Em geral é isso. Mas para um pouquinho e pense apenas nesse sentimento. Quando não está tudo bem entre a gente. Se você me conhece pouco, é muito fácil estar tudo bem entre a gente. Mas quanto mais a gente se conhece, mais fácil é você descobrir alguma coisa em mim que você não gostou. Eu faria diferente do André. Eu acho que ele errou nisso daqui. Eu acho que pode ser assim. E você viu como é que ele fez aquilo? Eu acho um absurdo. Seja o que for, quanto mais tempo a gente gasta, quanto mais convivência, mais fácil, em algum momento, não ficar tudo bem entre a gente. O que é muito legal é quando a gente não está legal, não está tudo bem, mas a gente depois se acerta. A gente usa a expressão fazer as pazes. Você sabe o que é pazes? É o plural de paz, né? É só isso. É trazer paz. É retomar o relacionamento. É voltar para aquela posição. Porque não está tudo bem. E a gente pode fazer ficar. Não é interessante que a expressão que a gente mais usa para cumprimentar uns aos outros seja exatamente essa? Tudo bem? E a pessoa em geral responde, tudo bem. Mas quantas vezes a gente mente, né?
Porque a gente pergunta se está tudo bem e a pessoa prefere que o assunto encerre por ali. Tudo bem. Ou então ela está dizendo pela fé, está tudo bem. Né? Ou então ela não está bem com você e não quer tratar, então é mais fácil responder. Mas essa expressão é interessante. Eu lembro de uma história do marido que fez a bobagem de perguntar para a esposa, porque ele percebeu que a cara dela não estava muito boa. E ele falou para ela assim, depois de esperar um tempo, ela olhou: está tudo bem? E a esposa, antes de responder, fez uma pausa e ele ficou desesperado. E ela falou: tudo? Mesmo? Tudo bem. Ai, meu pai do céu, aconteceu alguma coisa? Não. Meu Deus, já vi. Foi alguma coisa que eu fiz? O marido já está ficando preocupado. Ela diz: não. Foi alguma coisa que eu não fiz? Ela diz: não, já sei, foi alguma coisa que eu esqueci de fazer. E ela diz: não, querido, não mesmo, tem certeza? Tem certeza. Então foi alguma coisa que eu disse? Não, foi alguma coisa que eu não disse. Não, para de ficar tentando adivinhar, já sei, foi alguma coisa que eu falei, só que eu falei depois diferente e acabei esquecendo de fazer alguma coisa que causou um mal entendido, por isso que eu disse que eu não disse, que quando eu acabei fazendo o contrário, foi isso. E ela disse: talvez, eu sabia que tinha alguma coisa. Na verdade, só no primeiro tudo bem, ele sabia, o marido, que não está tudo bem, não estava tudo bem entre eles. Tem alguma coisa ali que ninguém sabe o que é, talvez ela nunca vai dizer a ele, mas que está causando algum desconforto. Eu penso que essa expressão que a gente usa para cumprimentar, tudo bem, eu já falei isso outras vezes, talvez tenha sido extraída da mesma expressão hebraica de cumprimento mútuo. Em geral funciona tanto para dizer oi, quanto para dizer tchau, e a expressão shalom, shalom, que significa paz. Significa paz, harmonia, integridade, completude, prosperidade, bem-estar, tranquilidade. Tudo que eu e você desejamos, tudo que nós almejamos num relacionamento. E pode ser usado idiomaticamente para significar tanto oi quanto tchau. Todas essas coisas aqui que eu falei, harmonia, paz, integridade, prosperidade, completude, bem-estar, tranquilidade, parece ser bem definido com tudo bem. E não apenas nós desejamos isso nos nossos relacionamentos, mas nós queremos saber se está tudo bem. Se eu me importo com você, eu me interesso em saber, será que está tudo bem? Porque às vezes tem alguma coisa que eu não pude controlar e aconteceu, mas eu quero ficar bem. Então, eu pergunto para você, porque é muito ruim ter relacionamentos onde não está tudo bem. A gente prefere não tê-los e a gente se esconde atrás da nossa própria defensiva dizendo eu não preciso, mas lá no fundo a gente queria que estivesse tudo bem, a gente queria que estivesse tudo certo. Por que eu estou parando um pouquinho? Porque essa expressão é importante, tudo bem, a gente traduzir para shalom, paz. Nesse mesmo livro de Romanos, um pouquinho mais à frente, Paulo fala no capítulo 5, versículo 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Estamos nessa posição onde toda a barreira foi quebrada, a gente fez as pazes com Ele. Quem está entendendo até aqui, diga amém. O que isso significa? Significa que Deus quer que você saiba que, da parte dEle, está tudo bem entre vocês. É isso que Paulo começa a dizer, manifestou-se uma justiça, Ele quer que você saiba, está tudo bem. Pelo menos da parte de Deus, Ele quer que você saiba que está tudo bem entre vocês. Paulo quer falar sobre um relacionamento com Deus, onde não há qualquer mal-estar, onde você não precisa esconder o rosto de Deus, onde você não precisa ficar preocupado com o que Ele está pensando de você, onde você também não está chateado com Ele, está tudo bem. E ele fala, agora se manifestou uma justiça, e essa é a parte mais maravilhosa, que na sua Bíblia, se você for procurar, ela talvez defina até melhor do que isso, provém uma justiça, ou seja, uma posição boa perante Deus, que provém de quem? Cadê a voz? Provém de Deus. Eu preciso que você lembre disso.
A justiça de Deus provém de Deus. É Ele. Isso é extremamente novo. Paulo fala, agora se manifestou, por quê? Porque antes não era assim. Para qualquer um ter um relacionamento bom com Deus, eu tinha que fazer alguma coisa. Não era Ele que fazia nada. E agora, Paulo, você está me dizendo que é Ele, Deus, que fez? É Ele que faz essa justiça, essa minha posição? Ele é que me dá, eu não posso conquistá-la, eu não posso fazer nada para tê-la? Paulo fala, não. E ele continua dizendo, é independente da lei. Até hoje era dependente da lei, você tinha que cumprir toda a lei para ser aceito por Deus, para ficar tudo bem com Ele. A partir de agora, é independente da lei, porque provém dele, provém de Deus. E ele continua dizendo, olha, da qual testemunho a lei e os profetas. Eu falei para você, a lei e os profetas significa o que eu e você chamamos do Antigo Testamento. Paulo está dizendo para todo mundo que está lendo, olha, você não precisava nem ficar tão surpresos assim, porque tanto a lei quanto os profetas, o Antigo Testamento, toda a antiga aliança apontava para esse momento, apontava para esse dia, onde Deus estaria começando um novo tempo, onde Ele providenciaria a justiça que você precisa ter, onde Ele resolveria essa questão do relacionamento que vocês precisam ter. Lembra que Ezequiel já estava escrevendo isso lá, dizendo, tirarei deles um coração de pedra, colocarei um coração de carne, escreverei neles as minhas leis, firmarei uma nova aliança. Quantas vezes vocês já leram isso? Paulo está dizendo, a lei e os profetas, a antiga aliança, o Antigo Testamento já faz menção, é testemunhado. E ele fala, né? Para vocês não precisa ser algo tão novo, mas ainda assim é muito novo. É independente da lei, e isso significa que você não tem como fazer por merecer. É o contrário do que eles estavam, é o contrário do que nós estamos acostumados. Para pensar comigo. Por que eu digo para você que essa mensagem precisa ser lembrada e lembrada e lembrada? Porque a nossa natureza é contrária a isso. Nós não estamos acostumados a receber esse tipo de presente. É muito comum você fazer o que é certo e não ser recompensado. Mas quando você faz o que é errado, você consegue chamar a atenção de muito mais gente. Quando você era criança, na casa, né, na casa dos seus pais, eles não ficavam elogiando tudo que você fazia de certinho. Mas faz uma besteira para você ver. Né? Imediatamente a atenção vinha para você, filho, eu já falei, não é para fazer isso, não pode fazer aquilo na escola. A caneta vermelha, lembra daquela maravilhosa caneta vermelha? Ela marcava muito mais para você, chamava muito mais atenção aquele X do que aquele Czinho tão lindo que a gente vinha antigamente. Às vezes ele vinha com um cortezinho no meio, dava uma dor na gente, por que cortou o C? Estava tão bonito inteiro. É um pastor que eu gosto muito, que ele falou que ele era tão ruim em matemática, que uma das provas que ele fez, a nota que ele tirou, que era de 1 a 10, ele tirou não. A professora botou assim, não, e só isso, de tão ruim que foi a nota dele. Mas a gente é julgado pelos erros, dificilmente somos, né? Chama atenção os nossos acertos, você paga as suas contas em dia, né? A Light já mandou uma mensagem para você, olha, nós queremos agradecer, que você é um excelente cidadão, está pagando tudo certinho, mas não paga para você ver, chama atenção rapidinho, eles até ligam para você se for o caso. Hoje queria conversar contigo um pouco. O governo já mandou para você, olha, pagou o imposto de renda tudo certinho esse ano, o presidente quer conversar com você, ele está muito feliz. Não, mas quando você faz o que é errado, sim, aí você chama atenção. E é isso que faz isso ser tão novo. É independente da lei, não é por merecimento, não é porque você fez por merecer, mas é simplesmente porque Ele quis. E é isso que ele vai falar a partir do verso 22, ele fala, justiça de Deus. Justiça, o que é? Justiça é uma posição, e ela provém de Deus. Queria que você guardasse isso, justiça é uma que provém de Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. O que é, para eles, revolucionário. Fé em Jesus Cristo. Não é mais porque você fez por merecer, mas é porque você acredita e confia que Ele fez por merecer. E nele você é
justificado. Nele você é salvo, mediante a fé em Jesus Cristo. E olha que, por isso que eu digo para você que essa passagem é tão importante. Para todos. Não por um grupo seleto. Paulo está explicando para os romanos e para quem estiver perto, não só para os judeus, não só para uma nação específica, não só para o mundo ocidental do planeta, para todos os que crerem. E ele termina dizendo, porque não há distinção. E é aqui que a gente tropeça um pouco e fala, e eu acho que aqui, essa expressão, ela passa despercebida por mim e por você, mas ela é tão importante. Eu aposto que essa semana você foi desafiado por essa expressão e nem percebeu. Quando você conversa sobre essas coisas de merecimento, quando você se pergunta se alguém que fez alguma coisa errada vai ser julgada, vai para o céu ou não vai, e você, não há distinção. Você, André, eu acho que há distinção, cá entre nós. Paulo, eu entendo o que ele está falando, mas eu conheço muita gente que é terrível, que é péssima. Eu conheço algumas pessoas que são pessoas muito difíceis, muito complicadas. Eu conheço gente boa. Como é que Paulo diz que não há distinção? Tem gente boa e tem gente ruim. Tem gente melhor do que eu, mas tem gente pior do que eu. Como é que ele diz que não há distinção? E Paulo vai explicar para mim e para você que existe algo, existe uma coisa que nivela todo mundo, que coloca todo mundo no planeta inteiro exatamente na mesma posição. E o que é essa coisa, Paulo? Ele vai dizer, porque todos pecaram. Talvez não no mesmo nível que eu e você consideramos, porque ninguém consegue tirar isso da gente. Para a gente tem pecado grande e pequeno. Para a gente tem pecadinho e pecadão, né? Para a gente tem algumas coisas que dá para passar, está tudo bem, não atrapalhou ninguém, não feriu ninguém, ninguém precisa ficar sabendo. Tem outros que são hediondos, como alguém teve coragem de fazer alguma coisa assim? Paulo fala, não, isso nivela todo mundo exatamente na mesma posição, todos pecaram, não importa o tamanho do pecado, não importa a extensão dele, não importa o tamanho da destruição que causou, no que diz respeito ao teu relacionamento com Deus, ele só enxerga isso aqui. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. A expressão glória de Deus também pode ser o esplendor de Deus, a grandeza de Deus, a majestade de Deus. Paulo está dizendo, olha, Deus está num nível, e Ele botou o padrão tão alto, a sua glória, a sua majestade, ninguém chega lá, ninguém se compara. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Paulo está dizendo, todo mundo precisa dessa posição, todo mundo precisa dessa justiça que provém de Deus, porque todos pecaram e não conseguiram alcançar o padrão estabelecido por Deus, que é a sua glória. Eu não tenho o menor orgulho de dizer para você que, infelizmente, nas minhas desorganizações, eu já perdi algumas coisas importantes. Eu fiz uma viagem há pouco tempo e deu um monte de coisa errada nessa viagem. Uma delas foi que a gente perdeu, mais de uma vez, um voo. Não foi por culpa nossa, mas um deles foi porque a gente chegou atrasado. E é frustrante demais, eu não sei se você já teve uma experiência parecida com essa, ou semelhante em outro nível, mas quando você chega no aeroporto e você sabe que está perto do horário, e você consegue até chegar próximo de onde o avião está, ele está lá ainda, só que você chegou atrasado. Isso já aconteceu, infelizmente, mais do que uma vez comigo. Mas essa vez foi tão frustrante, porque o trânsito da cidade foi completamente inesperado para a gente chegou em cima lá, já correndo com mala, e a pessoa fala, infelizmente, vocês não vão poder voar. E no nosso caso, o avião estava ali na frente, a gente estava olhando para ele. Como é que é? Você não vai deixar a gente entrar? Eu sinto muito. Você não precisa sentir nada, é só abrir essa porta e a gente vai passar e está tudo certo. Porque foi uma questão de alguns minutinhos. Não é interessante como a gente argumenta essas coisas? Cara, foi só 2 minutos, foi 5 minutos, mas a gente chegou, estamos aqui, está todo mundo pronto, é só entrar.
Eu sinto muito, não vai poder. Mais uma vez, você não precisa sentir nada e eu também não vou sentir nada por você. Abre essa porta e deixa a gente entrar. Não podemos. Logo depois começam a chegar outras pessoas também atrasadas, cada um com uma história parecida com a outra e diferente, vários motivos diferentes, e a reclamação, por que não? O avião ainda está ali, o lugar que conecta aqui com o avião, aquele túnelzinho, está aqui no mesmo lugar, é só a gente abrir e entrar. Não pode. Não, a gente tem regulamento, não vai poder entrar. Mas uma vez que eu e minha família fomos os primeiros a chegar lá, adivinha quem que eles deixaram entrar? Ninguém. Porque todos chegaram atrasados e não vão poder entrar no avião. É mais ou menos o que esse versículo diz. Todos pecaram, mesmo que tenha sido por 1 minutinho ou 1 hora. O que a gente não entende, é muito difícil para a gente entender, porque nós damos notas às coisas. Nós dizemos que certas coisas são tão graves que merecem um 0, outras são um pouquinho menos, pode dar um 3, outras são um pouquinho melhores, pode dar um 7, mas 10 dificilmente alguém vai tirar. Porque ser perfeito, e ninguém consegue ser perfeito. Deus sabe disso, ainda assim Ele colocou esse lugar, esse modelo como padrão, perfeição. E se você não atingir a perfeição, você está destituído da glória de Deus. Você pecou, mas foi só uma vez, mas é isso aí. É como se você precisasse tirar 100 na prova e tirou 99,9. E eu e você não conseguimos conceber, né? Principalmente, mais uma vez, se for seu filho, e o professor falou, não vou dar 100, ele tirou 99,9, o quê? Mas o que é 99,9? É 100? Não, não é. A gente queria que fosse, mas não é. E a gente tem um pouco disso no nosso relacionamento com Deus. É mais ou menos assim que a gente trata a questão do pecado, quando fala que todos pecaram. Será que eu me encaixo aqui? Porque cá entre nós, eu conheço gente que peca muito mais do que eu. E eu conheço alguns outros que pecam um pouco menos que eu. São muito pouca gente, mas eu conheço. Isso que eu falei agora brincando, na verdade é uma das coisas mais feias que alguém pode ter. Sensação de autojustiça. E tem muito mais gente que tem do que imagino, que acredita que tem. Mas a gente tem isso, né? Quando a gente julga os outros, a gente julga em comparação. E a Bíblia vai dizer isso. Nós acreditamos que nós merecemos alguma coisa, porque nós nos comparamos uns aos outros, porque o outro fez pior do que eu. Tudo bem, eu não sou tão bom quanto aquele ali. Você só tem que se comparar a uma pessoa. É só ela. Se você quiser entender a sua posição diante de Deus, você só pode se comparar com Cristo. E Ele é perfeito. Então você não chega nunca a esse lugar. Por isso você precisa tanto do que Ele está te oferecendo hoje. O padrão de comparação é Deus em toda a sua glória. Todos estão destituídos da glória de Deus. Por quê? Todos pecaram, consequentemente ninguém está legal com Deus. Ninguém. E o padrão dele é tão alto que ninguém jamais consegue alcançar. Bastou você pecar uma vez e você não alcança. Então você pode viver a sua vida inteira tentando alcançar alguma coisa com Deus, tentando chegar a esse lugar e ficando frustrado. Mas agora eu vou ser perfeito. Não, você não vai. Mas ainda que você conseguisse, ainda assim a sua história está carregada de pecados. Não tem como, a gente não consegue, a gente mesmo resolver, nós precisamos de alguém que resolva para nós. Você pode também passar a sua vida inteira completamente distante de Deus, alienado dele, na expectativa de, se Deus existe mesmo, como é que Ele vai resolver essa questão? Tomara que quando chegar no final, Ele me julgue. Isso é o pensamento de muita gente no mundo. Se Deus existe, eu espero que Ele me julgue em comparação às outras pessoas, porque eu não sou tão ruim quanto elas. Eu não sou tão terrível quanto aquele outro. Mais uma vez, não é assim que Deus faz. Ficar tentando descobrir como é que Deus vai julgar. E sabe qual é a coisa mais triste de pessoas que vivem assim? Elas nunca vão ter certeza. Elas nunca vão ter paz. Nunca vão saber de fato como é que Ele vai fazer. Graças a Deus, Paulo está chegando hoje falando para mim e para você, eu tenho uma boa notícia. Existe uma posição legal diante de Deus.
Existe uma posição onde vocês vão ter um relacionamento onde está tudo bem, e essa posição provém de Deus, e é independente da lei, não é algo que você conquista, mas é pela fé em Jesus Cristo. E todos nós precisamos disso, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, e todos, ele continua, né? São justificados, todos podem ser justificados, que significa recolocados nessa posição. Só tem essas duas opções, ou você é justo ou você é pecador. Ele diz, você quando é um pecador não tem outra opção, senão alguém vir e te justificar. Ele diz, você pode ser, pela fé em Cristo Jesus, gratuitamente. O que significa gratuitamente? Não teve que pagar nada, de graça, por sua graça. Hoje eu quero simplificar, eu não vou trabalhar tanto a palavra graça com você. Você sabe o que significa aqui, por sua graça? Porque Ele quis, tá? Não por qualquer outro motivo, só porque Ele quis. Tem nada a ver com você merecer ou não merecer. Você já deu alguma coisa, um presente para alguém só porque você quis? Não teve nada a ver, mas não merece, não importa, eu quero. Foi só isso. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Diga comigo, redenção. Redenção significa, sim, alguém pagou. Houve um preço e ele foi pago. E não importa quem paga, contanto que seja pago. Não é interessante isso? Se eu estiver te devendo R$100 e eu não tenho dinheiro, mas alguém chega para mim e fala, André, posso te ajudar? Eu queria resolver um problema ali, quanto que é? R$100. Essa pessoa vai pagar. Você não quer saber de onde veio o dinheiro, você quer saber se foi pago. Isso funciona com um monte de coisa na nossa vida. Mais uma vez, a conta de gás não quer saber se é você que vai pagar, a sua mãe, seu pai, um vizinho, contanto que seja paga. Eles querem que seja pago. É isso que significa redenção. Redenção é uma expressão monetária. É quando há um resgate, quando alguém paga em lugar de outro para que o outro seja livre daquela dívida. É o preço pago para a liberdade. O que acontece na redenção, que a Bíblia diz, nós experimentamos essa graça de Deus por meio de algo que foi pago, de um sacrifício que aconteceu. E foi pago pelo próprio Deus, através do seu Filho. E ele explica no versículo 25, Deus o ofereceu como sacrifício. Sacrifício significa, eu fiz uma besteira, eu fiz algo errado, e eu preciso pagar por isso. Então eles sacrificavam animais, o sangue tinha que ser derramado para mostrar, para revelar, né, que estavam arrependidos, né, e aquilo ali significava, alguém teve que morrer por causa do meu pecado. Olha que coisa terrível. Mas depois desse sacrifício a gente fica legal, nosso relacionamento volta a ficar bom. E a Bíblia vai nos mostrar que tudo que acontecia antes era apenas para cobrir pecados, mas agora teve um sacrifício final, determinante. Deus ofereceu Jesus Cristo, seu Filho, como sacrifício para propiciação, mediante a fé. A única parte que você tem é essa, é a sua fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Porque Deus é justo. Quando você ouve falar na graça de Deus, você tem a impressão de que está faltando a questão dele ser justo, mas você precisa compreender. Esse é o preço que precisava ser pago. Eu e você, se morrêssemos pelos nossos pecados, não seria suficiente para restaurar a nossa amizade com Deus, o nosso relacionamento com Deus, porque o pecado está ali. E se você morreu, morreu em pecado. Precisava ser alguém sem pecado para pagar um preço que só esse sangue poderia pagar, para libertar eu e você do que o pecado estava fazendo na nossa vida. Quando você fez alguma coisa errada, você já percebeu, e você já experimentou isso? Eu já ouvi alguns testemunhos de jovens, eu lembro alguns deles, que estavam crescendo na igreja, chegou uma determinada idade, ou entrou para a faculdade às vezes faz isso, universidade, vira um pouco a cabeça dos jovens e, eu acho que esse negócio aí não está levando a lugar nenhum, nem sei se eu acredito mais nisso, e sai, e se afasta de Deus, se afasta da igreja. Mas algo interessante acontece, essa pessoa tem o tempo todo medo de que alguma coisa aconteça. Eu lembro de uma moça que
da minha juventude, que ela falava, olha, a gente fala desviou, né? Eu me desviei de Jesus, e eu ia para a boate, e eu ficava desesperado, eu pensava que toda vez que eu entrasse numa boate, Jesus ia voltar naquele dia. Em outras palavras, ela continuava crendo, só que agora desesperada, de medo. Você fez uma bobagem, você cometeu algo que você disse, meu Deus, não era para ter feito isso. Você anda no limite de velocidade que você pensa, um acidente pode acontecer, eu acho que Deus vai fazer alguma coisa hoje, não sei, né? Eu vou dar um jeito, eu vou, essa semana não, esse mês todo eu vou à igreja, não vou faltar. Por quê? Porque tem algo dentro de mim que me mostra, eu não estou legal com Deus. O que eu posso fazer para ficar legal com Deus? Eu vou fazer um sacrifício, eu vou fazer o sacrifício que eu puder. Deixa eu te falar, quando você comete um pecado e você se sente mal, se sente culpado, Deus sabe que esse sentimento é real, e muitas vezes esse sentimento é importante em algum momento, e faz todo sentido, e você tem a impressão, que algum sacrifício precisa ser feito, e Deus sabe disso, e Ele resolve essa questão, Ele envia o seu Filho, para morrer por todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, todos. Quando Jesus morreu, Ele morreu por todos os seus pecados, e agora, se você está em Cristo, você não lhe deve nada. E eu sei que para algumas pessoas digerir isso ainda é novo, mas eu queria que você deixasse Deus falar ao seu coração, porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra. E sim, quando você pecar, você vai sentir culpa, você vai sentir vergonha, você vai se sentir como se estivesse longe, mas naquele momento onde você deixa o pecado para trás, e junto com ele você deixa a vergonha, esse distanciamento, aquela sensação de culpa, e você coloca os seus olhos em Deus, Ele quer que você saiba, filho, está tudo bem entre a gente está legal, você está numa posição justa diante de mim, e o seu pecado não consegue mudar isso, porque você foi salvo pelo sangue, porque o meu filho já pagou o preço e tirou o pecado dessa equação. Jesus fez isso quando transformou você em filho de Deus. Lá em 1º capítulo de João diz assim, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deixa eu perguntar mais uma vez, quantos aqui são pais? Você tem filhos pequenos ou adolescentes? A gente experimenta isso o tempo todo, né? Quando o nosso filho, você percebe direitinho no rosto dele, ele fez uma grande bobagem, e ele, a princípio, não quer que você descubra, mas uma vez que você descobre, e não está legal o relacionamento, o que ele quer de todo jeito é restaurar esse relacionamento. Eu lembro do pastor Rodrigo Galino contando a história do filho deles, o Guilherme, bem novinho, mais novinho do que ele é hoje, ainda é pequeno, mas bem pequenininho, que ilustra perfeitamente isso. Ele fez alguma coisa, ele desobedeceu, fez alguma coisa errada, e o Rodrigo, o pai, disciplinou ele, brigou com ele, você não pode fazer isso, assim, e ele percebeu imediatamente que ele tinha errado, e que agora o pai estava chateado com ele. Passaram-se alguns minutos, qual foi a primeira pergunta que ele fez? Foi só o sorriso? Não, ele perguntou um negócio antes, está tudo bem, não? Está feliz? Eles estão agora vendo televisão, o Rodrigo devia estar assistindo alguma coisa que esboçou algum tipo de tranquilidade, deve ter dado ao Guilherme talvez uma porta para ele fazer uma pergunta interessante. Ele perguntou para o pai dele, você está feliz, pai? O que ele quer? Qual é a ânsia dele? Ele quer que fique tudo bem. Todo filho busca isso, essa aprovação, essa posição. Está tudo bem, pai? O Rodrigo falou, tudo. E aí ele falou uma expressão muito engraçada no português, porque ela não existe. Ele falou, então dá um sorriso. Ele botou sorriso no feminino, ele não sabia como é que falava direito. Dá um sorriso. E a gente nunca mais esqueceu por causa disso, mas o que ele queria? Mostra para mim que está tudo bem. Revela para mim que a gente está legal. E eu,
O Rodrigo sabe, a Aline, cada um de nós sabe quando nossos filhos estão nessa posição por dentro, né? A gente pode até fazer cara de sério, cara de mal, mas por dentro a gente está sorrindo. Pensando, filho, você não faz ideia, você pode fazer o que for, seja o que for, você não consegue me fazer te amar menos. Nunca um pai de verdade, uma mãe de verdade, deixe de amar o filho por causa do comportamento. Alguém diz amém? O amor não muda por causa disso. Mas não tem como, porque no nosso comportamento com Deus, no nosso relacionamento com Ele, a gente é tentado dessa mesma maneira. A gente não sabe se Ele está dando um sorriso para a gente. A gente queria muito que essa expressão se revelasse para nós, porque a gente aparentemente não está legal. Mas Ele quer que você saiba hoje, Ele está dando um sorriso para você. Ele está dizendo para você, filho, está tudo bem entre a gente. Mesmo que você tenha feito uma grande besteira. Eu sou seu pai. Filho, eu sei que você está mal, eu sei que você está sentindo péssimo, eu sei que você está se sentindo culpado, mas ouça, você já é meu. Você está dentro. Esse é o poder, essa é a beleza e a majestade do Evangelho. O seu Salvador morreu pelos seus pecados. E por isso você está legal com Deus. Não porque você conseguiu compensar. Eu sei que você queria, não vai conseguir. Não porque você veio o mês inteiro à igreja, não faltou nenhum culto. Não porque você fez um monte de promessas. Não. A justiça de Deus provém de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Amém? Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. A razão por que Jesus morreu é porque uma dívida precisava ser paga. E ouça, não pagar essa dívida seria errado, seria injusto, e Deus é um Deus justo. Deus enviou Jesus para morrer porque Ele é justo. A dívida tinha que ser paga, caso contrário, todos nós estávamos condenados. E Ele continua em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mais uma vez, mais agora, mais no presente, demonstrou a sua justiça. Preste atenção nisso. Ele demonstra a sua justiça, que Ele é um Deus justo, que o preço tem que ser pago. E eu amo esse finalzinho, quando Ele diz, a fim de ser justo, Ele demonstra a sua justiça, e Ele tem duas expressões, justo e justificador. A fim de ser justo significa, tem que ser pago, não pode deixar de ser pago, vai ser pago. Qual é o salário do pecado? É a morte, tem que ser pago. E o justificador significa, eu vou lá pagar. Tem que ser pago, mas eu é que vou pagar. A fim de ser justo e o justificador de quem? Seu e meu, daquele que tem fé em Jesus Cristo. Queridos, antes da gente orar, eu queria dizer para você que no meu coração começar a falar disso para você, eu considero mais uma vez essa mensagem mais essencial que a gente poderia pregar. Ela é o Evangelho. Eu queria dizer para você como pastor que eu acho que se você faz parte dessa igreja, você entende esse nosso coração. Nós queremos ser uma igreja que leva essa mensagem a todo mundo, onde ninguém fica de fora. Então, onde quer que a gente tenha começado, nós vamos continuar sendo mensageiros dessa boa notícia. Ninguém precisa passar nem mais um minuto, não precisa passar uma noite pensando, não precisa mais ficar preocupado. E qual é a minha posição diante de Deus? Todos podem saber que a sua posição perante a Deus foi Ele que te deu, não é você que conquista. Não é algo que você faz acontecer. Nós queremos que todo mundo saiba que o pecado tem um preço, sim. Mas em Cristo o preço do pecado já foi pago. Quando você finalmente compreende essa verdade. Porque eu creio que alguns hoje estão compreendendo. Quando finalmente essa revelação invade o seu coração, a vida começa a mudar. Começa a mudar.
Porque, pensa bem comigo, pessoas que sabem que foram realmente perdoadas, é muito mais fácil para elas perdoar. Não é difícil perdoar, se você tem consciência do perdão que você recebeu. Quando você sabe que você realmente foi livre de uma dívida imensa, que você não precisou pagá-la, é mais fácil estender essa mesma misericórdia, estender esse mesmo perdão a outras pessoas. Pessoas bem resolvidas, que sabem que são amadas, amam sem muita dificuldade. Pessoas que foram aceitas têm muito mais abertura para aceitar pessoas, apesar do passado delas. Eu oro para que você se torne mais e mais alguém assim. Porque essa mensagem não é para o ano que vem, essa mensagem não é para deixa mais tarde, quando eu morrer eu trato disso. Não, essa mensagem é para hoje e afeta tudo na sua vida, afeta cada relacionamento. Mas eu oro para que você possa hoje deitar a sua cabeça no seu travesseiro e não ter o menor medo, a menor preocupação, o menor temor de qual é o seu lugar diante de Deus. Você pode até pensar, eu não sei como é que está o meu relacionamento com fulano, eu não sei como é que as coisas estão entre mim e o cicrano, mas uma coisa é ser, entre eu e Deus, está tudo bem. E não é porque eu mereço, não é porque eu fiz por merecer, mas eu posso encarar Deus sem medo, sem nenhuma vergonha, não porque eu conquistei isso, mas porque o meu Salvador pagou por todos os meus pecados. Ele é justo, mas Ele também é o justificador. Ele pagou essa dívida, Ele resolveu essa questão. E mesmo depois de ter errado, e deixa eu te falar uma coisa, quando a gente erra, às vezes a gente tem a impressão que é só a gente. Você olha ao seu redor, você olha para o púlpito, vê o pastor, você olha para outras pessoas sentadas e fala, fulano nunca faria um negócio desse que eu fiz. Deixa eu te dizer, eu acho que está todo mundo aqui exatamente pensando a mesma coisa que você, inclusive eu. Nós erramos, mas mesmo depois de ter errado, mesmo depois de ter feito o que não devia, ouça, você não precisa fugir de Deus. Você pode deixar para trás, virar um pouquinho o seu rosto e olhar nos olhos dele, porque você é filho dele, você é filha, você é dele e ele ama você. E você nunca vai conseguir impedir ele de amar você. Tem nada que você consiga fazer que vai parar isso, que vai mudar isso. Eu sei que alguns que estão aqui, talvez, eu percebo durante a mensagem, estão finalmente compreendendo isso, e talvez compreendendo pela primeira vez. André, agora eu entendi. André, eu sempre pensei que era algo que eu mesmo tinha que resolver. Mas depois, em algum momento na minha vida, eu descobri que não, é entre eu e Jesus. Pelo menos eu e Jesus deve ter uma parte para cada um. E André, você está me dizendo hoje que na verdade é só Ele. Só Ele. É verdade isso? É só Ele. É uma posição de justiça perante Deus, que vem de Deus, não vem de você. Paulo vai escrever aos Efésios dizendo, não é por obras, não é pelo que você faz, é um presente, é independente da lei, que foi dado a você gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, essa posição está disponível a todo que crê, e hoje você pode dizer, eu não vou confiar em mim mesmo, eu não vou mais confiar em mim e em Jesus, mas eu vou confiar só em Jesus, para ser aquele que pagou por todos os meus pecados. E quando você faz essa transferência de confiar só em você mesmo, ou de confiar em você e mais alguém, e você diz, não, eu tenho que estar participando, é Jesus, mas eu tenho a minha parte. Você já deve ter descoberto que isso não funciona. No que diz respeito a pagar os seus pecados, pagar o preço pelo que você e eu fizemos de errado.
Eu não estou dizendo que você não tem uma parte no plano que Deus tem para você. Não entenda errado. Sim, Deus tem um plano para você e você tem que cooperar. Você tem que ser um cooperador com Ele. Mas no que diz respeito a pagar o preço, nós somos tentados a achar que nós temos que pagar. Nem que seja uma parte. Você pode tentar, você nunca vai conseguir. Para de confiar em você mesmo. Para de achar que é entre você e Jesus. Creia que só Ele, porque Ele te salvou. E é isso que significa ser um cristão. Eu coloco a minha fé em Cristo Jesus para ser o único sacrifício pelos meus pecados. E que alguém diga amém. Você não precisa pagar pelos seus pecados. Não deveria nem tentar. Eles já foram pagos. Eles foram pagos pelo teu Salvador. Em mais um minuto eu vou pedir para você ficar em pé. E essa transferência de dizer, eu vou parar de confiar em mim mesmo, ou em mim, em Jesus, e vou confiar 100% em Jesus. Eu quero dar a você uma oportunidade hoje de fazer isso, de transferir a sua confiança totalmente para Jesus. Essa é a sua noite, eu queria que você não perdesse essa oportunidade. E eu não estou falando com gente que diz, eu nunca aceitei Jesus. Pode ser que um dia você tenha levantado a sua mão, mas você nem entendeu o que você estava fazendo. Hoje você precisa fazer isso porque você entende o que você está fazendo. É transferir. Eu não posso confiar em mim mesmo para pagar esses meus pecados. Eu preciso confiar completamente nele. E se você aproveitar essa noite, eu creio que você vai sair daqui diferente. Jesus pagou o preço pelos pecados de toda a humanidade. O pessoal da música pode subir. Jesus pagou o preço. A palavra de Deus diz que Ele amou ao mundo, que Ele salvou o mundo. E isso inclui você. Você não está de fora. Diga para quem está do seu lado, você também. Amém. Vamos ficar de pé?